Ok, então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E é sempre uma honra nós estudarmos juntos essas palavras de Jesus, que tanto tem nos ajudado, que tanto tem mostrado uma saída para a nossa vida. E hoje nós vamos dar então a continuação no capítulo 6. Nós estamos no subtítulo 2, que é a alternativa para a projeção, que fica lá na página 102. E para a gente começar propriamente dito essa leitura comentada, vamos fazer um minuto de aquietamento e de entrega da nossa mente ao Espírito Santo. Só vou receber aqui a Gabriele. Então, a gente pode até fechar os olhos para se concentrar melhor, respirar profundamente, mais pausadamente, para com isso baixar a nossa frequência vibracional, que a gente vem dos nossos agitos do dia a dia com uma frequência muito alta. E a gente sabe que a nossa capacidade de retenção na nossa memória fica prejudicada por essa frequência alta. E nós queremos oferecer o melhor que nós temos ao Espírito Santo para que o que Ele tem a nos ensinar hoje, nessa nossa lição, permaneça conosco para que a gente possa usar isso na prática do dia a dia. Então, entregamos agora ao Espírito Santo essa nossa capacidade de aprender e somos gratos desde já por Ele fazer uso disso e gratos a Jesus que compartilhou conosco esse material tão maravilhoso que é esse UCM. E nós vamos começar então hoje esse nosso subtítulo, que, como eu estava dizendo há pouco, ele é, mais uma vez, uma forma sintetizada de como nós mudarmos a nossa mente, de como nós atingirmos a lembrança de quem nós somos através de uma mudança na nossa mente. E para isso, Jesus primeiro ele começa a explicar um pouco a mais, novamente, sobre a projeção, que é o modo como o ego opera, o modo como ele se instalou na nossa mente, e depois ele vai dar uma alternativa para essa projeção. Como que nós podemos utilizar isso ou permitir que isso que nós fizemos, que é tão separador, seja útil para nós voltarmos a lembrar de quem que nós somos como filhos de Deus. E nós começamos vendo aqui que qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. Então, o que é a crença na separação? O fato de quando nós tornamos a nossa mente dividida, automaticamente nós rejeitamos uma parte dela na nossa consciência. Como que isso acontece aqui na prática? Cada um é ciente de si mesmo, mas nós não estamos mais cientes do outro. Nós só temos uma consciência própria. Então, esta é a crença de separação. Então, a separação não tem nada a ver com algo físico. Porque o físico, no reino de Deus, ele sequer existe porque ele não se comunica. Quem se comunica são pensamentos, são mentes. E Deus fez tudo em perfeita comunicação. Então, a nossa mente, ela se comunica perfeitamente. Mas no momento que ela aceitou a ideia de se separar, para separar, ela necessariamente rejeitou uma parte de si. Isso foi a separação, que a gente chama de a separação de Deus, mas é a separação de Deus
e dos nossos irmãos na nossa mente. Por isso que o resgatar agora começa com a aceitação do nosso irmão como sendo parte da nossa mente. E aqui na continuação da explicação disso, a integridade de Deus, que é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. Então, enquanto nossa mente não for íntegra, nós não vamos conhecer a mente de Deus, a paz da mente de Deus. E quando que a nossa mente é íntegra? Quando nós voltamos a reconhecer o irmão como parte nossa. Por isso que o curso em Milagres é tão enfático que para voltar a Deus, primeiro precisamos nos unir ao nosso irmão. Ou seja, primeiro tornar a nossa mente íntegra, porque Deus não conhece partes de um filho. Ele só conhece a integridade absoluta. Então, Deus só nos reconhece a nós junto com o irmão, como uma só mente. Então, nesse reconhecimento, né, da integridade de Deus, ela conhece seu Criador. Então, no momento que nós reconhecermos ao nosso irmão como igual a nós, automaticamente já saberemos quem é Deus. Então, nós sequer precisamos voltar a Deus. Nós precisamos, sim, voltar a reconhecer o nosso irmão. Isso é mental, né? Na mente, como sendo parte de nós. Exclusão e separação são sinônimos. Então, excluir alguém na nossa mente é o mesmo que separar. Assim como separação e dissociação. Dissociar, então, também é separar, é colocar algo, o oposto de associar. Associar, então, é unir. Então, dissociar é separar. Dissemos anteriormente que separação era e é dissociação, e uma vez que ocorre, a sua principal defesa ou o dispositivo que a mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. Então, o que mantém a separação na nossa mente? Ou quando a gente rejeitou, o que mantém que esse sistema continue existindo? A projeção. Então, para ocorrer uma separação, uma dissociação na mente, necessariamente aconteceu a projeção. E essa projeção, ela acontece o tempo todo, enquanto nós estivermos com essa crença de separação, ou com essa rejeição dentro da nossa mente. Inge. Oi. E tem uma diferença entre criação com C minúsculo e criação com C maiúsculo? Sim, porque criação, na verdade, Jesus, no curso, ele usa a criação apenas como sendo da mente certa e de Deus. Ele diz que no ego não há criação, ele chama de fazer, criar e fazer. Então, tem um feitio, não há criação. Mas esse fazer seria, então, criação com C minúsculo. Embora o curso, ele separe isso. É porque criação aqui está com C minúsculo, a criação de Deus. É nesse contexto aí que eu estou perguntando, é no 2. O que tu acredita? Aqui, deixa eu ver no 2. Ah, tá. Não, mas criação ele não coloca em maiúsculo, porque como eu coloquei, ele usa criação só como feitio de Deus. Ele não fala jamais que o ego cria. O ego, ele projeta. Ele é a projeção ou então ele faz. Por isso que ele coloca. Por isso que ele não precisa colocar em maiúsculo, porque ele não usa essa palavra para o ego. Porque o ego realmente ele não cria nada, porque o ego é um sistema que não existe. A origem dele é uma crença. Se é uma crença, não é real. Criação vem de criar, é real. Então, como ele não associa criação com o ego, não há necessidade de diferenciá-lo. Ele apenas usa criação para Deus. Eu entendi, é porque eu estava fazendo confusão assim. Eu achava que criação com C maiúsculo era quando ele se referia à criação dos filhos de Deus. E criação com C minúsculo seria todo o resto da criação.
Não, a criação no curso é sempre criação de Deus. Tá. O ego não cria. Sim. Tá, outra coisa. Então, quer dizer que a separação de Deus, o que eu entendi é que nós não temos mais consciência dos nossos irmãos, ou seja, das nossas outras partes. Isso aqui é a separação. Isso é separação. Nós não temos consciência, nós não temos comunicação com elas, nós não temos consciência delas que a gente faz parte do mesmo reino, do mesmo pensamento, da mesma fonte. E a Nós nos consciência achamos plena, né? separados, eles têm sua consciência, nós a nossa. Isso é separador. Pois, porque em algum lugar do livro ele fala que vida é comunicação. Vida? É isso? Vida é comunicação, comunicação Sim, é vida. Perfeito, porque quando as mentes se reconhecem em unicidade, isso é a vida. Não existe vida separada, não existe. Isso aqui, Jesus diz, isso que nós experienciamos aqui parece ser vida, mas não é vida. Porque a vida tem os mesmos atributos de Deus, a vida é eterna. Quem que dentro de um corpo vivencia o eterno, por exemplo, o imutável? Ou apenas a paz, apenas o amor. Então, isso aqui não é... O curso também diferencia. Isso aqui é uma imagem projetada e uma consciência presa a essa imagem. Entendi. É bem profundo isso, viu? A questão da vida, da comunicação da vida. Por isso que a gente morre, a gente não tem comunicação direta com todas as outras partes. Sim, nós não temos comunicação sequer aqui, então por isso também que o renascimento ou voltar à consciência precisa acontecer aqui. Enquanto Entendi. nós temos essa capacidade de aprender que nós temos aqui. Entendi. Certo, tá ok, obrigada. Mas foi muito bom, Iraciro, você colocar isso, porque realmente é isso que Jesus quer que nós aprendamos, porque isso faz toda a diferença. Primeiro, ele precisa esclarecer o que é vida, o que é criação, para depois conseguir nos explicar por onde que nós vamos retornar a isso. Se nós não compreendermos, não temos como voltar. Certo. Continuando então aqui no segundo parágrafo. Oi, Indy. Oi, sim? Eu posso tirar uma dúvida do que a Iracira trouxe? Pode. Porque, assim, sobre essa questão da comunicação, né, que aqui ela não ocorre. Eu tinha entendido que a comunicação aqui ela não ocorre porque a nossa mente, ela tá... a gente está utilizando os pensamentos equivocados e as crenças no mundo. Então, a gente não tem essa comunicação estabelecida, porque a gente está rodando ainda nas crenças, mas conforme eu vou limpando essas crenças, a comunicação vai acontecendo ou não? A parte da nossa mente que tem acesso à comunicação é a parte do Espírito Santo. No momento que você pensar com o Espírito Santo, aí a comunicação, porque o Espírito Santo também está no irmão. Entendi. E assim como ele está no irmão, automaticamente, através dele, a comunicação é restaurada, restabelecida. Dentro do ego não há comunicação, não há como restabelecer dentro do ego. É só projeção, né? É só a projeção. Mas o Espírito Santo que está na nossa mente, ele sim é a comunicação. Então, nesse contexto, Espírito Santo e comunicação são sinônimos, nesse nosso contexto que estamos falando aqui. Então, eu ainda posso restabelecer a comunicação estando encarnado nesse personagem. Perfeito. Estando encarnado nesse personagem, mas vindo apenas ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Obrigado, aí sim, restabelece a comunicação. Obrigado. E restabelecendo a comunicação, restaura a consciência do reino. Restaura a consciência de quem nós somos. E estando... Oi. Então, é por isso que os egos não se entendem, né? A gente, um fala A, o outro entende B. Perfeito, E nem adianta ficar bravo por isso, porque enquanto for o ego, ele não diz isso, mas ele mantém a sua separação em cima justamente disso, que não se entendam. Porque no momento que for se entender, deixa de ser ego.
volta a comunicação, e comunicação é de Deus. Então, o ego é sinônimo de não entendimento. Embora ele aparentemente busque entendimentos, mas ele busca nos lugares errados. Ele distrai as pessoas através dessa busca, para não encontrarem, para buscarem a comunicação dentro dele mesmo, porque aí jamais encontrarão. Por isso que vem século, vai século, né? O mundo parece que deveria melhorar, evoluir, e continua sempre a mesma coisa. Não há como mudar dentro do ego. Mudam as formas físicas das coisas, mas a essência é sempre a mesma, a não comunicação, a separação. Tá, obrigada. Então, continuando aqui, o que tu projetas, desaproprias, né? Tu tiras de ti. E, portanto, não acreditas que seja teu. Então, no momento que eu separei, rejeitei da minha mente, eu já não reconheço mais aquela parte que eu rejeitei como sendo parte de mim. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Então, aqui que está a essência da separação, né? Eu rejeitei porque eu não quis para mim, não tinha valor, e agora eu me sinto diferente. Já que também julgaste contra sobre o que projetas, continuas atacando porque continuas a mantê-lo separado. Então, pelo simples fato de eu ver alguém separado de mim, eu já o estou atacando, quer eu esteja consciente disso ou não. Por isso que o nosso pensamento mais forte dentro do ego é de proteção, é de eu ter que me defender. Por quê? Porque pelo simples fato de eu ver alguém lá fora, pelo fato de estar lá fora, se eu estou consciente disso ou não, eu estou atacando e mantendo essa separação. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e assim imaginas teres te posto a salvo. Essa é a salvação do ego. O ego, ele entende por salvação, salvar a consciência individualmente. Então, ele esconde de nós o fato de que nós mesmos fizemos esse sistema, que nós atacamos por botar lá fora, e ele apenas mostra agora essa segunda parte desse ataque, que é essa parte que nós agora recebemos de volta, o ataque. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. E manter a separação é manter o próprio ego. Então, o ego também não abre mão disso, porque a própria subsistência do ego depende da separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente dos teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso, alegando que faz com que te sintas melhor do que eles, assim obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Então, o ego, ele projeta a culpa para fora, ele faz com que o outro te ataque, aparentemente, então tu é melhor do que ele, mas isso faz com que eu ainda continue me sentindo mal, porque isso ainda não é o reconhecimento da perfeita igualdade. Projeção e ataque estão inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. Então, às vezes a pessoa diz, ela está tremendamente com raiva, mas ela se segura e acha que não fez nada. Fez sim. Só o fato de ter raiva, o pensamento de raiva já prejudicou, já foi ao outro. Depois vem de volta, a outra pessoa também está no ego e se defende de volta, e a pessoa se acha daí inocente porque foi atacada injustamente.
Então, todo sentimento de raiva, ele automaticamente ele projeta para fora. Não é o fato da gente calar-se verbalmente e não dizer nada e engolir essa raiva em seco que vai evitar que ela traga os efeitos danosos que a raiva traz. Ingrid, Oi? eu acho que é da lição 161, se alguém aí me ajuda, que realmente fala disso, né? Muitas vezes o outro nos ataca, mas na verdade a gente já estava com pensamentos de ataque. Nós estávamos com pensamento de ataque, muitas vezes não contrário ao outro, mas de ataque a nós mesmos. E aí esse pensamento desenrola em sentimentos, né? Seja de culpa, seja de raiva mesmo, de frustração, de infinitos sentimentos, e aí daqui um pouco a gente acha alguém que de repente pode ser como é que a gente chama, que a gente fala às vezes, que fala no curso o secreto lá, o acordo secreto. O acordo secreto. Aí encontra rapidinho alguém que está lá no acordo secreto contigo e essa pessoa acaba revelando para a gente o conteúdo da nossa própria mente. Então, isso é projeção, né? E isso é o efeito da projeção. Exatamente. Então, a gente, por acreditar que dissociou, por querer na mente ficar só, por ter se rejeitado uma parte, ter botado lá para fora, isso já é um ataque. E esse ataque, e como que aconteceu então que nós somos bilhões aqui? Aí entram os acordos secretos. Todos nós concordamos de desempenhar exatamente o papel que estamos desempenhando. Isso num nível acima, né, do nível comportamental aqui. Então, nós concordamos com esse papel e agora, pelo fato de continuarmos a projetar, por continuarmos com esse sentimento, mesmo que a gente não diga nada a ninguém, mas o pensamento da projeção, ele é um ataque. E alguém vai revidar esse ataque e a gente vai receber ele. A gente tem esses acordos de sofrer isso. De novo, foi a fórmula do ego dele se manter eternamente existindo. Só que ele não contou isso para nós, que ele não se importa com o nosso sofrimento, ele se importa, sim, na sobrevivência dele. E nesse sentido, assim, o nosso irmão é o nosso salvador, né? Porque ele está te mostrando o conteúdo da tua mente. Perfeito, o efeito espelho, né? Efeito se não espelho. Fosse pelo irmão, Isso a gente mesmo. Não saberia. Isso aí. Ô, Ana, deixa eu compartilhar algo pessoal com você que eu observo no meu dia. Sabe aquele dia que você amanhece irritada? Que do nada, assim, você tá irritada? Eu percebo isso em mim, assim, eu acordo um pouco irritado. Aí o que acontece? Em seguida, ou logo mais à tarde, ou no almoço, eu encontro alguém para discutir, né? Só que não é que eu encontrei alguém para discutir. Eu já estava me atacando, então automaticamente eu estou usando os meus filtros para validar no cenário o que eu já queria, porque eu já estava irritado. Então eu estou procurando simplesmente alguém que confirme o que eu já estou pensando, entendeu? O que tu estava pedindo, né? Já recebeu o que estava pedindo. Sim, ontem eu vivi muito isso, assim, eu acordei, estava meio irritado, e aí foi um dia em que, assim, a cada encontro que eu tinha, eu sentia um ataque, mas eu sabia, eu falei, não, isso está vindo do meu sentimento de irritação lá de manhã, eu estou só confirmando algo que eu já queria aqui. E aí é nessa hora que eu entrego para o Espírito Santo, entendeu? Ainda bem que a gente tem agora essa consciência de poder entregar, né? Sim. Exato, perfeito. E quanto antes a gente entregar, mais cedo a gente se livra desses efeitos. Eu ando entregando tanta coisa que daqui a pouco é perigoso ele começar a me devolver. Mas entrega pelo Espírito Santo, ele só vai te devolver paz. Mas continuando então aqui, obrigado pessoal, no 3.7, o ego ele usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto dos teus irmãos.
Qual é a percepção? A percepção certa, aquela que nós ainda somos filhos santos de Deus. O ego, então, ele usa a projeção para destruir isso. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te dos teus irmãos. Então, aquele sentimento, como a gente falou nos acordos secretos, aquilo que eu não quero para mim. Então, eu prefiro ser a vítima do que o vitimador. Então, eu quero pagar agora o resgate a Deus. Eu quero me tornar bom de novo. Isso lá no inconsciente. Então, eu jogo para o outro, para ele desempenhar esse papel, porque eu não quero eu ser isso. E isso faz com que eu seja diferente do irmão. Isso me separa. Então, é assim que o ego usa da projeção. E agora nós vamos ver a alternativa do Espírito Santo para isso. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas pela mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. Então, ainda bem que nós temos o Espírito Santo, pela graça de Deus, que colocou o Espírito Santo na nossa mente, com a capacidade de nos acompanhar dentro do sonho. Então, há uma alternativa. Nós podemos, sim, escapar do ego, mudando o pensamento para o Espírito Santo. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. O Espírito Santo, ele sabe quem que nós somos. A leitura, nós estamos aqui no subtítulo 2, no 5. Na página 103. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito. Sabendo que essa perfeição é compartilhada, ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Então, a parte do Espírito Santo que está ciente de mim, ele sabe que apenas uma crença de separação recaiu em minha mente, sobre meus pensamentos. Então, ele vê a perfeição em mim. Ele sabe que Deus, que é o meu Criador, ainda está em mim. Então, e essa perfeição que ele vê em mim, ele sabe que tudo que eu sou é compartilhado com meus irmãos. Então, o Espírito Santo, a parte do Espírito Santo que está em mim, ele reconhece aos meus irmãos também como perfeitos. Em lugar de raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Então é assim que nós vamos voltar a amar tanto a nós quanto ao irmão, aceitando a visão do Espírito Santo. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais. Isso automaticamente convida à expiação, uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. O que é a expiação? O despertar, o desfazer do sonho, o despertar para a consciência de céu. Então, essa é a única necessidade que todos aqui no mundo têm em comum. A necessidade de despertar para a consciência de quem eles são em Deus. E essa igualdade que o Espírito Santo vê em todos, ele reconhece que nós ainda não aceitamos, mas isso nos leva a esse desejo de aceitar a expiação, a esse desejo de despertar. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Então, nada que o ego nos faça, ele até pode dar momentos felizes, mas muito breves. Então, se alguém quiser ser feliz, precisa ir no único sistema que pode oferecer a felicidade. E isso é o Espírito Santo. Isso é assim porque é o reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. Então, o mundo em si, o mundo físico, tal como o conhecemos, ele foi feito por um sistema
de ataque, por um sistema separador. Ele foi feito por um sistema insano que na sua origem é uma mentira. Então, como que ele poderia ser feliz se ele em sua origem já é uma mentira? Então, aqui não há felicidade. Mas a única forma de encontrarmos, já que nós pensamos que estamos aqui, a felicidade, é voltando nossos pensamentos ao Espírito Santo. Ingrid, Oi. rapidinho, gostaria de compartilhar um pensamento que eu sempre tive, que eu era meio resistente, assim, as minhas tias são muito estudadas e gostam de filosofia e essas coisas, então tem uma delas que dizia sempre assim, e a minha mãe também, que era impossível ser feliz plenamente, que isso aí é utopia. E uma parte minha era teimosa, sabe? Uma parte minha dizia assim, ó, não pode ser impossível. A felicidade completa tem que ser possível. E eu acho que a gente fica muito nesse conflito justamente porque a gente quer trazer tudo aqui para o mundo da forma. E, na verdade, hoje eu compreendo que eu resisti a isso, porque eu realmente acredito que a felicidade total é possível. Só que agora eu percebo que é na mente. Exato, e é nós indo ao Espírito Santo, não trazendo a felicidade para cá. Porque dentro da separação, porque só existem dois reinos, e só um é real, é o reino da felicidade. O outro já é o oposto da felicidade, é a desarmonia, é o desamor. Então, como que a felicidade pode morar num reino que é o oposto da felicidade? Mas é possível, sim, ter esses reflexos aqui. É possível ser feliz totalmente aqui, mas reconhecendo que aqui não é nosso lugar é na mente e seguindo ao Espírito Santo. Então essa tua consciência não estava errada, apenas tu não sabia colocar ela. Então ela estava verdadeira. Obrigada. Mas, continuando aqui, então, de que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Então, como é que eu vou achar a alegria perfeita aqui se eu penso que eu estou aqui? Então, mas se eu voltar para a minha mente, aí sim é possível ser totalmente feliz. Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Então, essa aqui é a maior argumentação de por que não estamos nesse mundo separado aqui. Por que não estamos aqui? Porque Deus não nos colocou aqui. E Deus nos criou dentro dele e nos mantém nele. Então, é impossível que estejamos aqui. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isso é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora, nem nunca. E isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. E aqui sim o curso botou fato com F maiúsculo, porque isso é a realidade no céu e ainda a nossa realidade aqui. Nós estamos onde Deus nos criou, onde Ele nos colocou. Podemos até pensar que não estamos e a nossa experiência pode comprovar esse pensamento insano, mas o fato é que nós continuamos em Deus. Então, por isso que não estamos nesse mundo. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo e a ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. Então, na verdade, nós estamos negando a nós mesmos quando pensamos que nossa realidade está nesse mundo. A nossa experiência temporária,
a nossa consciência, ela está aqui, mas nós podemos aceitar que ela precisa de uma correção. Ela precisa da expiação para se alinhar de novo com o que ela é verdadeiramente. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Então, de novo, por que é um reflexo? Por que não é o próprio céu aqui, o Espírito Santo? Porque aqui ele ainda precisa perceber. Então, por isso que... mas ele é reflexo, mas é um reflexo perfeito. Então, ele não é ainda a totalidade do céu, aqui na percepção, mas o que ele percebe está perfeitamente alinhado com o céu. Não há alternativa, não há equivalente em Deus para a percepção do ego, mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento. Então, o ego, ele é o oposto 100% de Deus, em tudo. Então, não há nada que equivale a ele. Mas o Espírito Santo, ele equivale à perfeição de Deus. Então, ele faz essa ponte. Ele está na nossa mente para nos trazer de volta ao conhecimento de quem nós somos. Capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. Então, o Espírito Santo, ele não guia o ego. Quem que ele guia? A minha percepção. O que é isso? Eu, tomador de decisões. Então, mais uma vez, por aqui a gente pode ver que nós não somos o ego. Eu, como tomador de decisões, eu posso me unir ao ego ou ao Espírito Santo. Eu não existo sem um sistema de pensamentos. E o Espírito Santo, ele guia a minha percepção. Assim como o ego guia desde que eu continue nele. Mas se eu escolher mudar para o Espírito Santo, é o ego que deixa de existir. O Espírito Santo sempre está ali permanente porque ele foi dado por Deus. E tudo que é feito por Deus é eterno. O ego, ele vai existir para nós enquanto houver crença nele, porque ele não é real. Então, no que essa crença é desfeita, o próprio ego é desfeito. Por isso que o ego se protege tanto da nossa mente. O ego quer, de todos os modos, nos manter distraídos com as coisas físicas, com pensamentos físicos, para que a gente não volte à mente e reconheça que pode mudar a mente, que pode escolher ao Espírito Santo. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Então, nossa percepção, ela começou, antes de ser percepção, era o próprio pensamento de Deus, lá que vai retornar. Então, será o fim da percepção, de novo, só o conhecimento do céu. Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Então, o Espírito Santo está presente agora, nós temos esse acesso agora, não precisa demorar um tempo, não precisamos pensar que temos que ser melhores primeiro. O Espírito Santo está disponível a qualquer momento que nós o desejarmos. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheces a sua integridade. Então, criar em Deus é estender o reino de Deus. Então, tudo que nós criarmos em Deus pertence a nós e pertence a Deus. Assim como tudo que pertence a Deus pertence a nós. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus,
quanto em relação ao teu. Então, é assim que nós nos tornamos criadores. Nos pensamentos, nós criamos um pensamento de amor no céu, e esse pensamento, ele vai a todos ficam cientes dele, inclusive Deus. Assim como todos os pensamentos de amor que Deus tem para com cada um de nós, com nossas mentes, todos recebem esse amor. Então, isso é criação, isso é céu. Como a tua mente está dividida, podes perceber, assim como pensar. Lembrar que Jesus também, ele fala sempre que nós pensamos aqui no mundo. Esses pensamentos que nós temos dentro do ego, tem um outro lugar que ele fala, ele explicou isso para ela, que nós intelectualizamos aqui, nós não pensamos, porque pensar é um atributo do Filho de Deus. Então, o verdadeiramente pensar, ele é criação. E esse pensamento é comunicação, porque todos entendem ou recebem esse pensamento. Todos compartilham desse pensamento. E lembrando que no céu só há pensamentos de amor, de bem-estar, de alegria. Não existe o oposto. Então, isso é criação. Andy, Oi. Só uma dúvida. Pensar seria diferente de Quando você pensamento? diz... Pensar pelo ego. Pensamentos é o ato de pensar, é o fruto do pensar. Mas dá para colocar um sinônimo também. Mas existe a diferença entre pensar, aqui na separação, entre pensar do Espírito Santo, que é a criação, lembra-se da triagem, que ele leva isso à criação, e o pensar do ego, que é o intelectualizar, que não é realmente pensar, é projetar. Entendi, obrigada. Que é separador. Continuando aqui no 9.3, obrigada, Isabela. Como a tua mente está dividida, podes perceber, assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas as tuas percepções para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Então, lembrando aqui, tudo que nós fizemos, o Espírito Santo pode usar. Isso é do maior conforto para nós. Então, tudo que nós fizemos de equivocado, se nós o dermos ao Espírito Santo, ele saberá dar um bom propósito para isso. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. Por que não está alinhada com a ideia ainda? Porque nós ainda acreditamos que somos culpados na mente, e na medida que ainda tivermos culpa, nós não conseguimos ainda querer voltar totalmente a Deus, porque resta ainda um resíduo de medo de castigo de Deus. Então, por isso que precisamos primeiro desfazer as culpas. Aí nosso pensamento estará alinhado com o Espírito Santo, e aí a percepção pode ser trocada por conhecimento. O Espírito Santo usa o tempo... Indy. Oi. Uma dúvida. Você me ouve? Sim, é a Rafaela? Pode. Isso. Eu gostaria de saber o seguinte, a criação com Deus leva essa terminologia de criação. E a criação do ego, qual é a terminologia que a gente usa? Para não ficar confuso quando ele usa o mesmo termo que criar. Fazer. O ego faz. Deus cria. Fazer. Ou projeção também, mas exatamente o equivalente à criação é o fazer. Ou projetar também serviria. Tá. Okay. O ego projeta. Só para diferenciar, né, Rafael? Certo, obrigada. Ok. Então, continuando. O Espírito Santo usa o tempo, mas ele não acredita nele.
Como ele veio de Deus, o Espírito Santo veio de Deus, ele usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Nós, de fato, nunca deixamos Deus, mas na nossa consciência nós deixamos. Então, o Espírito Santo, lembre-se de novo, o Espírito Santo foi a resposta de Deus à nossa crença de separação. Quando nós pensamos que fizemos algo além de Deus, Deus não deu realidade a isso. Mas ainda assim ele deu uma resposta, porque ele sabia que nós paramos de repassar o seu amor, nós paramos de criar. E qual que foi a resposta dele? Ele colocou o Espírito Santo na nossa mente, e o Espírito Santo retém esse conhecimento de Deus. Então o Espírito Santo, ele usa o tempo, ele percebe como nós percebemos, mas ele não acredita nisso, ele só acredita em Deus. Então, tudo que o Espírito Santo ele percebe, ele usa a favor de Deus. Todas as coisas que nós fizemos. Se a mente nunca o deixou. Então, aqui, o Espírito Santo só pode a favor disso porque fala a favor de Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é e terás retornado. Então, na verdade, até essa volta, nem essa não é real, porque nós ainda estamos em Deus. Então, o que precisa a título de ensino, Jesus fala em nós voltarmos a Deus. Na realidade, nem isso precisa acontecer. O que precisa acontecer? Nós precisamos perceber como é a nossa mente. E aí nós já teremos retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. Então, expiar e a separação nunca ocorreu são sinônimos. Então, isso que a expiação traz. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. Então, no momento que nós aceitarmos a expiação totalmente, o ego ele vai desaparecer como se nunca tivesse existido. Porque, na verdade, ele nunca ocorreu mesmo. Isso é só uma crença equivocada nossa. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Então, o ego ele não é contra nós ir a Deus, mas ele quer que a gente vá a Deus dentro dos termos dele, dentro da fórmula que ele dita, porque ele sabe que ele pode manipular isso e ele nos faz procurar a Deus nas coisas externas. Ele busca a Deus não dentro da nossa mente. Ele busca em coisas físicas, em coisas externas. Então, ele quer que busquemos a Deus porque ele pode complicar isso. E aí ele se auto-perpetua. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Então, isso é um fato também. Na realidade absoluta, nós sequer precisamos retornar. Então, o que nós precisamos? Em outras palavras, nós estamos sonhando e nós precisamos apenas despertar desse sonho. E não voltar a Deus. Despertar, sim, do sonho para a nossa realidade. Mas voltar para a realidade, não. Nós nem sequer saímos da realidade. Nós nunca deixamos o céu. Ingrid, Oi? Quando Jesus fala que nós estamos num sonho, né, e temos que despertar, esse sonho também é uma metáfora, né? Não sei, a gente sabe...
o que é esse sonho? Foi uma experiência que não deu certo? Foi um projeto holográfico que está acontecendo ou que nunca aconteceu? A gente tem como saber isso? O perdão, ele dá outros testemunhos, porque dentro do sonho tudo é real, enquanto estivermos com consciência no sonho. Então, como saber que é um sonho? A partir do momento que alguma coisa diferente aconteça. E justamente o perdão do Espírito Santo ao sonho, ele dá testemunhos diferentes. E é aí que a gente vai despertando. Então, o sonho não é real, é metafórico, mas o fato de nós termos pensado, isso de fato aconteceu. Então, nós realmente só não aconteceu na realidade, mas na imaginação aconteceu, vamos colocar assim. Então, não aconteceu na realidade de Deus, né? Mas na imaginação, como é que nós poderíamos experienciar isso aqui se não tivesse acontecido? Então, houve sim. Tanto é que Deus criou o Espírito Santo a partir disso. E a forma, e o modo de estar ciente disso, de novo, é o Espírito Santo, é o perdão. O Espírito Santo retém esse pensamento de que isso aqui é um sonho. Nós só não temos detalhes desse sonho, né? De como ele foi feito, e por quê. Isso a gente não tem como saber. Não enquanto nossa mente for separada, mas os iluminados, ou seja, aqueles com a mente íntegra, eles sabem como que nós viemos a pensar esse equívoco. Certo. Então vai demorar um pouquinho, a gente vai descobrir. Quando não importar mais. Ótimo, porque quem é íntegro já não importa mais, a não ser para ajudar aos outros que ainda estão aqui, que é o nosso caso aqui de Jesus e dos outros iluminados. Eles nos ajudam a nós despertar. Então, eles sabem como o sonho foi feito, e ele nos ensina aqui no curso boa parte disso, mas não que isso seja importante para ele, porque ele não acredita mais. Mas ele ainda usa disso porque para nós ainda precisamos disso, para saber por que despertar. Ok, perfeito. Obrigada. Inge. Oi. Então, a gente pode pensar assim, a manifestação poderia ser de duas maneiras. Sim, para entendimento. A manifestação de Deus, que é a extensão dele, e a manifestação pela projeção, que é o que a gente faz, estando separado. Perfeito. Que é o sonho. Que a percepção, né? A projeção a projeção, né? Extensão e projeção. Isso, então, a gente poderia ver assim, que são duas maneiras, né? Uma real e a outra falsa. Que, no caso, a manifestação de Deus é a manifestação real, que é pela extensão dele, e a manifestação falsa, que é pela projeção desse mesmo filho, só que separado dele. Perfeito, assim, sim. No sonho, sim. Claro, ele não está separado na realidade, mas ele acha que está separado, então ele projeta. Então, seria esses dois tipos de manifestação, uma falsa da verdadeira. Isso. Eu acho que a gente pode olhar assim, para entender, para efeito didático, né? Isso. E, de fato, é assim. Porque quem gosta de complicar o ego, mas é simples assim. Só existe duas manifestações, como você diz, e uma é de Deus e a outra que nós fizemos. A que nós fizemos é a falsa e a verdadeira. É simples assim. Certo, ok. Mas, continuando aqui, então, no 11.3, apesar disso, né, o Espírito Santo no anterior falou aqui que é desnecessário, né, mesmo o retorno é desnecessário porque nunca a separação aconteceu. Apesar disso, podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil.
Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Então, a única necessidade hoje, nossa, aqui no sonho, é nós levarmos nossa percepção ao Espírito Santo. Só isso, nada mais. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite a tua mente convergir com a sua. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre de conflitos. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. Então, não adianta nós tentarmos, na mente conflituada, dentro do conflito, dentro do ego, tentar resolver problemas. Porque o próprio conflito, tentando resolver conflitos, sempre vai gerar mais conflitos. Então, a única forma sã de nós resolvermos qualquer conflito, qualquer dor emocional, no pensamento, na crença, é nós levando isto ao Espírito Santo. Ele sim tem capacidade de resolver o conflito. Por quê? Porque ele está livre do conflito. Ele tem a visão perfeita. Ele sim sabe do que nós realmente precisamos e nos ajuda em tudo que nós necessitamos. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende por reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-as como uma só. Então, o Espírito Santo, quando eu entrego a minha visão ao Espírito Santo, o Espírito Santo, ao olhar o meu irmão, ele reconhece a si dentro do irmão, porque Deus o colocou em todos, em tudo que a vida, o Espírito Santo está. E não existem dois Espíritos Santos, é um só em todos. Então, o Espírito Santo, ele estende tudo a todos, porque ele se reconhece em todos. Já o ego, quando ele projeta com um único propósito: separar, eu me livrar disso. Por isso que o ego separa, o Espírito Santo une. Nada está em conflito nessa percepção do Espírito Santo, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, ele vê a si mesmo, e porque está unido, oferece todo o reino, como a gente já viu. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele, e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso que ele é. Então, o Espírito Santo, Deus o fez com um propósito: levar essa única mensagem, que nós ainda somos unidos, que nós ainda fizemos parte de um só. A paz de Deus está nessa mensagem, assim a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha em tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fique ciente dela. Então, eu preciso ver a paz estendida ao meu irmão. Aí eu fico ciente dela. Ela está em mim. Mas se eu fecho os olhos e olhar só para mim e não ver ao meu irmão, o Espírito Santo no meu irmão, eu não terei capacidade de receber a consciência dessa paz em mim. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade e só reconhecendo-o imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Por que o ego é legião? Porque ele projeta para fora, ele separa, então ele é bilhões, mas o Espírito Santo continua sendo um.
Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Então, aqui está outra coisa que o ego, ele gosta de dar um pensamento que a gente deveria, que o outro deveria fazer, mas eu não preciso fazer. Então, o que o Espírito Santo diz? Eu só preciso aceitar a luz de Deus para mim mesmo. O resto é com o Espírito Santo. Então, não é minha função obrigar o outro a também ver a luz nele mesmo. Eu ofereço a minha vontade de que o outro seja ajudado ao Espírito Santo, porque ele não tem conflito e ele sabe fazer isso perfeitamente. Mas o meu papel é aceitar para mim mesmo. O resto é papel do Espírito Santo. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo, e unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Então, todos nós, quando Jesus diz eu sou a luz do mundo, ele está falando por todos nós. Nós somos a luz do mundo quando aceitamos ao Espírito Santo. Então, esta é a alternativa para a projeção. Então, o ego fez a projeção, ele fez a separação, o Espírito Santo a utiliza com um novo propósito para trazer a luz na nossa mente, trazer a luz do mundo. Então, com isso, nós concluímos aqui essa segunda parte. E semana que vem vamos ver, então, como abandonar o ataque. Hoje já vimos a alternativa para a projeção e semana que vem, então, como abandonar isso. Esse último parágrafo deixa claro o quanto não julgar, né? Está claro ali, ó, não julgues. Está bem... Perfeito, né? Claro isso, né? Deu vontade de julgar? Espírito Santo, faça isso por mim. Né? Porque o Espírito Santo é alternativa para todas as nossas vontades. Então, cada vez que deu vontade, né, vai para ele. Porque o julgamento é a semente da projeção. Sim. O julgamento é a alternativa do ego. O ego que julga. O Espírito Santo ele só tem um único julgamento. Tu ainda és tal como Deus te criou. É o único julgamento que o Espírito Santo tem. Qualquer outra coisa que nós experienciamos, então, é nosso equívoco e precisa, então, dessa correção. Alguém tem... Ing, é normal a gente passar de uma fase assim de julgamento para uma fase de humor. A gente começa a dar risada de tanta coisa assim maluca que a gente vê no mundo, que a gente julgaria, mas agora por uma clareza maior, a gente não julga, mas a gente consegue dar risada. Não está na mente certa ainda, mas a gente acha muito engraçado. Oh, perfeito, totalmente no alinhamento. Lembrando que Jesus, em termos físicos, dentro do mundo, ele era totalmente irreverente. Ele se divertia com tudo. Ele só era totalmente intransigente a respeito desse conhecimento aqui, né? A respeito da verdade. Disso ele não abria mão de jeito nenhum. Mas as coisas do mundo começam a ser risíveis, engraçadas. Ao invés de julgar, de se ferir, como Jesus diz, nosso único problema quando a gente pensou separação foi que nós esquecemos de rir-se disso. Então, isso é um ótimo sinal, Rafaela. É verdade. Ter vontade de rir, não de debochar, não é isso, mas de rir-se da impossibilidade disso ser real. Isso é um aferidor do quanto a mente já está mudando, do quanto nós já não acreditamos mais 100% no ego, do quanto os pensamentos do Espírito Santo estão começando a fazer sentido.
Alguém mais alguma coisa? Não, nós temos aqui 1h04, então já esgotamos o nosso tempo de hoje. E agradeço que a gente teve tanta participação. Vou encerrar então agora a gravação.